Bom dia, igreja. Que a santa paz de Deus esteja com vocês nessa manhã, amém? Bom domingo a todos, uma boa semana. Aos amigos do canal Voz da Chega, seja muito bem-vindo nessa manhã também. Domingo 19 de julho de 2026. Que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja com você. Nessa manhã, eu quero falar sobre paz, porque quando a gente começa a analisar essa palavra, a gente vê que a gente vive num mundo onde pessoas estão buscando paz, buscando paz em diversas áreas, né? Pode ser nas coisas seculares, pode ser na bebida, na droga, na prostituição, e com isso a gente vive nesse mundo onde as pessoas procuram paz de alguma forma, mas nós estamos aqui num grupo de pessoas que possivelmente a gente vive o nosso dia a dia buscando como encontrar a paz. Abra suas Bíblias em Mateus capítulo 8. O capítulo 8 de Mateus, ele é um capítulo interessante porque ele retrata sobre várias coisas que Cristo fala sobre cura, e com isso a gente percebe de que ele retrata muito bem a questão da paz. E aqui, na primeira parte do capítulo 8 de Mateus, ele fala de várias curas. Ele fala da cura do leproso, ele fala da cura de um criado de um centurião, ele fala da cura da sogra de Pedro, ele fala sobre outras curas e retrata então onde ele foi colocado à prova para aqueles que querem segui-lo, e na sequência ele fala sobre a calmaria da tempestade. Então nós vamos ler os versos 23 até o verso 27. E aí nos versos finais de Mateus 8 repete, falando a cura dos endemônios dos gadarenos. Repete no livro de Marcos e também no livro de Lucas, como aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 8, 23 até o 27, apresenta também Marcos 4 e Lucas capítulo 8. Todos eles vão tratar Jesus acalmando a tempestade. Então vamos lá, Mateus capítulo 8, a partir do verso 23 até o verso 27. Me acompanhe na leitura aí. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, pereceremos, vamos morrer. Perguntou-lhe então Jesus: por que sois tímidos, homem de pequena fé? Levantou-se, repreendeu os ventos, o mar, e fez grande bonança. Tudo ficou calmo. E maravilharam os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Santo e bom Deus que está nos céus, fazendo a leitura da tua palavra aqui agora, suplicamos que o teu Espírito Santo ilumine a nossa mente e nosso coração na compreensão da tua palavra. Perdoe nossos pecados e obrigado por esse dia e por essa nova semana. Em nome de Jesus, a igreja diz: muito bem. Quando Jesus estava ali, seus discípulos estavam com ele, e posteriormente começaram então os discípulos sair de um lugar para o outro, para outra margem, e agora começaram então a andar naquele barco em cima do mar. Então imagina agora Jesus dormindo na polpa, porque a polpa do barco é a última parte que se faz de travesseiro. Então Jesus dormia calmamente na parte do barco de baixo e naquela ali. E então os discípulos estavam em alto mar. Então imagina agora o mar agitado, ondas de um lado e do outro, porque Jesus estava passando de um lado para outra margem. As pessoas queriam seguir Jesus. Jesus então fazendo muitas coisas e milagres, e o povo não estava descansando. Então Jesus: vamos passar para outra margem para descansar. E agora então Jesus começa a descansar os discípulos ali, e começa então aquele tumulto das águas, o vento, tudo aquilo agitando de um lado para o outro. Na verdade, não era o vento e o mar que estava ali sendo agitado, mas era uma casca de demônios que queria matar Jesus e os discípulos. Então Jesus, então, ao ver o desespero daqueles homens, quando eles acordaram Jesus, e Jesus falou assim: homem de pequena fé, por que está preocupado com isso? Jesus então, obviamente, repreendeu a força demoníaca, acalmou tudo aquilo, foi expulso, e então houve paz, bonança naquele barco. Quando olhamos para esse mundo, a
gente vê pessoas ansiosas, pessoas depressivas, vemos pessoas com síndrome de várias coisas, pessoas com medo de várias coisas, quanto ao futuro, quanto ao que há de acontecer, como que é a atualidade, como que vai ser amanhã. Muitos pensam a questão da estabilidade do trabalho, outros pensam no futuro, na questão de emprego, ou de faculdade, ou de escola, mas o certo é que as pessoas procuram paz em outros lugares, em outras coisas, e você vai pensar o seguinte: mas por que então pensar sobre a paz? Agora, uma pergunta para a igreja aqui, para você refletir e você me responder aqui agora. Quando falta o alimento em casa, quando falta as coisas básicas do dia a dia na sua casa ou na minha casa, qual é a sua reação? Você reage de forma humorística, de forma alegre, ou de forma preocupada, ansioso ou triste? Ou você talvez briga porque de repente você teria algo por direito de algum dinheiro, o outro também teria parte, você vai brigar com o outro por causa disso, vai tirar a paz daquela pessoa? Como você reage? Ou você vai ser cristão quando tudo vai bem, quando tem o dinheiro, quando tem a comida, quando tem a casa, quando tem as coisas? Sabe, meu amigo, minha amiga do canal Voz Ativa, as pessoas ficam preocupadas com detalhes com relação à salvação. Se o sábado é o dia do Senhor, se eu devo guardar ou não, se eu devo deixar de comer tais coisas ou não. Será que você procura paz aonde? E você, igreja, você pode perguntar: como então procurar paz? Como viver em paz com as pessoas? Como acreditar num amigo ou numa amiga que trai a sua confiança, que trai a sua dedicação, sua fidelidade a ele ou a ela? E como encontrar paz, talvez em pessoas da área da saúde, seja psicólogos, seja psicanalistas, seja doutores, seja médicos, seja enfermeiros, seja profissionais da área jurídica ou na área militar, não sei, não importa. Como encontrar paz nessas pessoas? Como encontrar paz no mundo onde as pessoas mal têm paz para si próprias? Quando vamos para a Bíblia, o livro de Hebreus 12, 14 diz que nós devemos seguir a paz com todos, sem a qual não veremos a redenção. E quando vamos para Mateus capítulo 5, 43 a 48, Deus fala que nós devemos amar nossos inimigos, orar pelos nossos inimigos. E agora, como fica a paz? Será que a paz está no poder aquisitivo? E será que a paz está, talvez, uma forma acadêmica, de um doutorado ou pós-doutorado? Enfim, Jesus estava ali, diante daquele barco, repreendeu tudo, repreendeu a força demoníaca que queria matá-los e trouxe paz para aqueles discípulos naquele momento. Cristo hoje quer nos trazer a paz. O grande propagador da paz, ele foi pregoeiro da paz, mas acabou sendo assassinado. De todos os anseios da humanidade, lutas e tudo mais, talvez a palavra mais suave que as pessoas procuram hoje é paz. Eu pergunto para a amada igreja nessa manhã, aos amigos do canal Voz Ativa: você hoje se encontra em paz? Quantos aqui se encontram em paz hoje? Ou tem se encontrado em paz no seu dia a dia? Vamos ser realistas. Quantos aqui sentem paz no seu dia a dia? Quantos sentem paz hoje? Se você não sente paz, você deve procurar estar em paz. A despeito das coisas que acontecem no dia a dia, se está bom ou ruim, devemos estar em paz. Mas o grande problema da humanidade é que quando vem as adversidades da vida, ele simplesmente deixa de confiar em Deus e vai confiar na sua própria força. Por que não há paz no mundo? Porque ela não existe nos corações humanos. A guerra é o anticristo da paz, é a antítese da paz. Guerra significa luta, significa ódio, revolta, destruição e morte. A paz significa amor, união e vida e harmonia. Em Jesus ele é a fonte da paz. Ele é a harmonia, tranquilidade e segurança. Deus criou o mundo perfeito, a gente sabe disso, mas o pecado começou no céu, veio para a terra e rebelou, e hoje o mundo não vive na paz, vive numa guerra, em constante conflitos, em constante desentendimentos. Além do mais, até que quando Caim matou Abel, e aí começou então
a degradação da humanidade na Terra. Quando o ódio toma conta de tudo, o ser humano não consegue encontrar a paz. A odisseia dessa ameaçadora guerra atinge a humanidade. Nessa angústia desesperada, o homem procura um meio para alcançar a tão sonhada paz. Fala-se muito de paz hoje, mas não haverá paz. Talvez a paz vai estar no dinheiro, nos prazeres, na força, na glória, procurando coisa tão longe, e é só ir até Jesus. Ele fala o que em Mateus 11, 28: vinde a mim, vá a Jesus, Ele é a paz. Agora, algumas pessoas ficam questionando o seguinte: isso aqui é coisa do Antigo Testamento, então eu não preciso guardar. E sendo que o próprio Jesus falou de Gênesis, livro do Apocalipse: obedeça a minha palavra e viva em paz. Em paz com Cristo, em paz com a sua palavra, para obter a vida eterna, para obter a salvação em Cristo Jesus. Só aquele que é o príncipe da paz, vamos encontrar o verdadeiro descanso e a paz. Ele quer dar a paz para nós. Somente Ele poderá serenar a luta da consciência, a angústia do coração. Só Ele poderá levar os fardos e as culpas. Ele é o autor da paz que serena no barco da luta da vida, no encapalado mar. Ali está Cristo para acalmar as tempestades da vida. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa o quê? Ao redor daquele que está sendo líder, deitado em meio de espaços. Salmo 23:1. E Salmo capítulo 8:4 fala que nós vamos deitar e vamos o quê? Ficar em paz, porque Jesus quer dar paz para nós. Imagina agora alguém sendo chamado para fazer um quadro. 2 pintores, um pinta o quadro de um mar, de uma ilha, de um vento suave que é a brisa e tudo calmo. Aí eu pergunto para a igreja: esse quadro representa a paz? Ou seja, alguém pintando uma ilha, um céu azul, um céu estrelado, um sol radiante, pode ser à noite, pode ser dia, mas imagina um quadro de uma ilha, tudo calmo, tudo tranquilo, uma água bem calma, azul. Eu pergunto para a igreja: esse é um quadro de paz? O que vocês acham? Talvez? Agora vamos ao segundo quadro. Imagina agora um pintor pintando um quadro com tempestade, com meio a tantas coisas acontecendo, mas lá no fundo alguém está sentado, calmo e tranquilo. Volta a pergunta. O primeiro quadro apresentou uma ilha bonita, o sol radiante, uma água azul, tudo calmo. Mas o outro lado apresenta um outro quadro de tempestade, todo mundo agitado, mas lá no fundo alguém sentado e calmo. Qual dos dois quadros apresenta paz? O primeiro ou o segundo? Obviamente o segundo, porque em meio à tempestade alguém está ali calmo, tranquilo e sem preocupação. Isso nos mostra, dando exemplo para a nossa vida. Eu não sei o que você tem passado na sua vida, qual tem sido a sua luta, qual tem sido a sua batalha no seu dia a dia, mas eu sei uma coisa: em meio à adversidade o Senhor quer dar paz para nós. Quer ver uma coisa só? Abre a sua Bíblia em Salmo 29, verso 11. Salmo 29, verso 11. Vamos lá para o Velho Testamento agora. Livro de Salmos, capítulo 29, verso 11. Depois você lê o capítulo inteiro, mas apenas o verso 11 vamos ler, tá? Salmo 29, verso 11. Duas coisas que Deus quer fazer conosco. O Senhor dá força ao seu povo. Então Deus quer dar força para nós. Segunda coisa, o Senhor quer abençoar o povo com a paz. Então Deus quer dar força e Deus quer nos abençoar com a paz. Então o segundo quadro apresenta a paz. O primeiro nem tanto, mas o segundo. Se no mundo não há paz, não importa. Mas se eu e você estivermos com Jesus, então nesse mundo e lá no céu teremos paz. A capital dos remidos, a Nova Jerusalém, se chama Cidade de Paz, Cidade de Salém, paz, será a capital da paz. Tranquilizemos nosso coração, buscando aquele que, ao encontrarmos em contato com Ele, nos dará paz. A palavra paz significa shalom. Shalom é um termo hebraico que também não significa apenas isso, mas significa não apenas ausência de guerra, inimizade, briga, mas inclui tranquilidade, segurança, saúde, prosperidade,
bem-estar material e espiritual a todos. Esse é o significado da palavra paz. Eu quero terminar lendo com você João capítulo 14 do Evangelho, versículo 1 e depois o verso 27. Porque João 16:33, você já conhece, diz que essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz. Mas no mundo passareis o quê? Por aflições, mas tenha de bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então, quando você vai para João 16:33, lá fala claramente que no mundo vamos ter dificuldade, mas tem de bom ânimo, fé e confiança em Deus, que Ele nos dará paz. Agora em João capítulo 14, verso 1 diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, não se perturbe, não se preocupe. Olha o verso 27 de João 14, verso 27: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Então notem de que Deus fala: não se turbe, não se preocupe, porque Ele está com você. Então quando falamos de paz, Jesus fala o seguinte: olha, não importa a sua aflição, pode ser a falta de dinheiro, a falta de saúde, pode ser a falta de emprego, pode ser a falta de qualquer coisa, mas eu vou estar com você. Ele diz que Ele é o Senhor, nosso pastor, e nada nos faltará. E quando lembrarmos da promessa, lembremos de Salmo 121: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O Senhor é minha luz, é minha fortaleza, a quem temerei? Salmo 27, onde devemos confiar, descansar, entregar nossa vida nas mãos de Deus, e assim procurar agradar a Deus e fazer o que? A sua vontade, e nos preparar para a volta de Jesus. Em breve Jesus voltará. Ele quer dar paz para nós, Ele quer dar vida eterna para nós, Ele quer dar salvação. Vamos ouvir essa música agora, que será projetada aqui. Essa música ela retrata tudo isso que eu falei, e ao término dela, medite nela. Eu quero orar por mim e por você, para que possamos sentir a paz que Cristo quer dar para mim e para você. Pode aumentar o volume, se o Silvano, e coloca para nós, por gentileza. Vou dizer
Amém? Coloquemos de pé. E eu quero só relembrar vocês o texto que nós acabamos de ler, João 14. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Verso 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Que nós possamos confiar em Deus, descansar em Deus, porque Deus tem o melhor para nós. E que a paz de Jesus reine em nosso coração a partir de hoje, a despeito das coisas que acontecer da agora em diante até a volta de Cristo. Que a gente sempre possa confiar em Deus. O Senhor dá força ao seu povo e o Senhor quer nos abençoar com a paz. Oremos. Santo e bom Deus que estás nos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado a Deus pela oportunidade nessa manhã concedida a nós, o privilégio, a bênção de termos aqui estudado a tua palavra. Abençoe aqui os irmãos da igreja do Vila Clara, toda a liderança, todos os membros e todos os convidados também. Que o Senhor abençoe os irmãos e as irmãs aqui nessa manhã, dando paz, prosperidade, saúde, sabedoria e o preparo cada vez mais para a volta de Jesus. Quero abençoar cada família que é representada, cada lar, trazendo paz, restauração e a salvação em Cristo Jesus. Dá-nos a tua paz, a tua bênção, a tua proteção, na companhia dos teus santos anjos, porque nós oramos agradecidos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. A igreja diz: Amém. Deus abençoe vocês, um bom domingo, uma boa semana.